Paz, povo de Deus, graça e paz, povo de Deus, aleluia. Antes de mais nada, vá logo abrindo a sua Bíblia aí no livro de Lucas, capítulo 19, dê um glória a Deus aí, aleluia. Hoje é dia das mães, como já foi comunicado aqui, mas não trouxe nenhuma palavra direcionada às mães, mas vocês são bênção, nós cremos nisso. Já oramos e no final do culto vamos orar também, mais uma vez. Glória a Deus. Acho que não precisa eu me apresentar, a pastora já falou, todo mundo me conhece. Conhece, pastor, eu sou conhecido, eu sou igual sal, toda casa tem que ter. Aleluia. Povo de Deus, é um prazer mais uma vez estar com vocês. Para mim é uma honra poder trazer aquilo que o Senhor falou no meu coração e trazer uma palavra para vocês de, não sei se é motivação, se é uma reflexão, mas é uma palavra para que possa desmanchar desconstruir, vamos usar esse termo, desconstruir algo velho que está construído, para que Deus possa construir algo novo na sua vida, amém? E para quem trouxe aí o seu blocozinho de anotações, você pode notar aí o tema dessa palavra, servo bom e fiel. E eu creio que nós todos vamos chegar lá, nesse nível de um dia, Jesus chegar para nós e falar, servo bom e fiel, aleluia. Jesus conta uma parábola, e como eu fiz até no primeiro culto, vou dar a mesma ênfase agora. Jesus conta uma parábola, e eu quero, não tirando o mérito dessa parábola, mas eu queria, por alguns momentos aqui, chamar essa parábola de história. Eu quero contar uma história para vocês, uma história contada por Jesus, ou pelo homem, pelo servo, e fica mais fácil da gente compreender, porque quando eu leio algum versículo ou alguma parábola para você, se eu ler agora essa parábola no final do culto, eu lhe procurar algo a respeito dela, talvez você não vai conseguir entender, porque é uma parábola, está na Bíblia, é um versículo, mas se eu contar uma história para você, a hora que terminar o culto eu procurar para você, você vai saber contar para mim a mesma história, do mesmo jeito, porque fica mais fácil para você entender essa história. Então eu quero usar essa parábola como uma história, né? E eu não vim aqui também trazer, ou não pretendo trazer, algo novo, algo diferente para você. O apóstolo Pedro, ele fala na segunda carta dele, que ele diz assim, enquanto eu estiver nesse tabernáculo, ou nesse corpo terreno, eu não tenho nenhuma pretensão de falar nada novo para você. O que eu quero falar para você, o que é relembrar você daquilo que você já sabe. Porque a nossa preocupação, tanto a do apóstolo como a nossa, nós não somos preocupados com aquilo que você não sabe. Nós não temos preocupação nenhuma com aquilo que você não sabe. A nossa preocupação hoje é com o que você sabe e você não está colocando em prática. É essa a nossa preocupação. Então eu não pretendo da minha parte, como o apóstolo Pedro também falou, ele não pretende falar nada novo, mas ele pretende relembrar tudo aquilo que está escrito aqui, que você já leu, que você já tomou nota, e só precisa agora inculcar na sua cabeça para que você possa andar alinhado nos caminhos de Cristo, assim como Ele deseja, amém? E Jesus, ele estava saindo de Jerusalém para Jericó, e quando ele estava saindo, a Bíblia diz que ele se encontra com Zaqueu, perto de Jerusalém, e aí ele vai para a casa de Zaqueu, e lá na casa de Zaqueu, ele começa a pregar a palavra dele, e quando ele chega lá, tinha muita gente, a multidão estava lá, comprimindo aquele povo lá, todo mundo reunido lá, e naquela hora, Zaqueu fala para Jesus que ele aceitou Jesus ali, se converteu, disse que ia devolver tudo que ele tinha tomado, jumento, boi, alguma coisa assim,
E aí Jesus disse para ele assim que naquele momento houve salvação naquela casa. Aí o povo não conseguiu entender. Eles não conseguiam entender o que Jesus estava falando ali, porque ele estava com uma mentalidade totalmente ao contrário do que Jesus estava falando. Então eu quero, depois eu enfatizo mais um pouco, eu quero abrir a minha Bíblia aqui. Eu acho que você já deve ter abrido a sua aí, em Lucas capítulo 19, a partir do verso 11, nós vamos ler essa parábola, ou essa história, nós vamos ler ela todinha aqui, é rápido. Ouvindo eles, Lucas, se eu falei outro nome, foi não, né? Foi Lucas mesmo, né? Lucas 19, versículo 11. Ouvindo eles estas coisas, Jesus contou uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Por isso Jesus disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, a fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 dos seus servos, confiou-lhe 10 minas, e disse-lhes: negociem até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam, e enviaram após ele uma embaixada, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Verso 15. Quando ele voltou, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem tinha dado o dinheiro, a fim de saber quanto tinham conseguido ganhar em seus negócios. O primeiro se apresentou e disse: Senhor, a sua mina rendeu 10. Vamos fazer de novo do mesmo jeito, quem estava aqui no primeiro culto já sabe. A Bíblia tem um versículo que ele nos encoraja a se alegrar com quem está alegre. E nós vemos aqui um homem que multiplicou algo que Deus deu para ele. Então, Jesus chega para ele chega para Jesus quando ele chama o seu senhor que estava viajando, e ele diz que ele apresenta aquilo que ele multiplicou para Deus. Então, toda vez que eu falar 10, vamos entrar junto comigo nessa parábola, você vai dar um glória a Deus, bater palma, você vai se alegrar pela vida daquele moço que conseguiu multiplicar aquilo que Deus colocou na mão dele. Aleluia! O primeiro se apresentou e disse: Senhor, a sua mina rendeu 10. Glória a Deus! Aleluia! O Senhor lhe disse: muito bem, servo bom, e porque foi fiel no pouco, terá autoridade sobre 10. Aleluia, 10 cidades. Glória a Deus. O segundo servo veio e disse: Senhor, a sua mina rendeu 5. Esse também merece aplauso. Glória a Deus. A segunda mina rendeu 5. A este o Senhor disse: você terá autoridade sobre 5 cidades. Aleluia. Então veio outro servo, dizendo: Senhor, aqui está a sua mina, que eu guardei embrulhada num lenço. Faz todo mundo aí, gente. Meu Deus. Que eu guardei embrulhada no lenço, porque tive medo do Senhor, que é homem rigoroso. O Senhor retira o que não depositou e colhe o que não semeou. Mas o Senhor respondeu: servo mau, eu o julgarei usando as suas próprias palavras. Você sabia que eu sou homem rigoroso, e que retiro o que não depositei e colho o que não semeei. Por que você não pôs o meu dinheiro no banco? E então na minha vinda eu o receberia com juro? No verso 24, disse aos que estavam ali: tirem dele a mina e dei ao que tem as 10. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Ao que o Senhor respondeu: pois eu declaro a vocês que a todo o que tem será dado ainda mais, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado.
Mas quanto a esse, meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e os matem na minha frente. Misericórdia, né? Esse povo, eu costumo falar que ele estava na casa de Zaqueu. Jesus estava na casa de Zaqueu, quando ele contou essa história. E ali, naquele lugar ali, o povo tinha uma percepção de que ele ia voltar. E a Bíblia diz que ele estava aos redores de Jerusalém. E ele sabia que tinha uma promessa, que o Messias ia vir. Ia vir um Messias da descendência de Davi, que ia reinar até a eternidade. Então, qual que era a percepção dos que andavam com ele, tanto judeus como romanos, daquela multidão? Eles já estavam aguardando o Messias que vinha reinar. E agora chegou um homem se intitulando de Messias. Eu sou o Messias. Você que vê, cadê Deus? Queriam procurar. Você que vê o Filho, vê o Pai. Então Jesus se colocava como Filho de Deus. Mas eles estavam esperando o Messias que viesse com uma espada. Aquele rei que viesse com uma espada. Igual o romano tem aquele coisa na cabeça vermelha. Eles estavam esperando aquele homem ali. Eles não esperavam um Messias que viessem para reinar de uma maneira que não fosse agradar a eles. Então aquele povo era um povo sofrido, era um povo que os romanos chegavam e oprimiam, os judeus viviam praticamente ali, oprimidos ao fio da espada, e eles estavam naquela percepção que um dia o rei ia voltar. E um dia chegou Jesus fazendo milagre. Eles já tinham visto muitos e muitos milagres de Jesus, mas eles queriam que Jesus viesse reinar com uma espada, com uma carruagem, sentado em um trono e com uma espada na mão e uma guarda servindo ele ali. Era esse rei que eles esperavam. E eles começaram a se frustrar. Por quê? Porque eles não estavam vendo aquele rei que estava escrito da maneira como eles liam a Bíblia, ou o Velho Testamento. Ele não estava escrito ali da maneira que eles queriam. Então eles tinham essa percepção que quando o rei chegasse, as coisas iam mudar. Eles não iam ser mais oprimidos, eles não iam ser mais mortos por aqueles povos, eles iam plantar, iam colher, iam levar tudo agora na santidade. Por quê? Porque nós temos um rei. E quem é esse rei? É Jesus, é o Messias, é o Filho de Deus. Ele vai vir reinar, ele vai nos livrar da opressão, ele vai nos livrar dos maus tratos. E essa opressão que eles estavam pensando que Jesus ia tirar deles, praticamente é isso que muitas vezes nós sentimos como igreja. Você já viu aquela turma de crente assim, frustrado, que você chega na igreja ou em algum lugar e procura, vamos na igreja? Não, não vou, estou frustrado com a igreja, eu pensei que a igreja era desse jeito, mas não é, pensei que a igreja era desse jeito. Quando eu fui lá, falaram para mim que eu estava brigado com minha esposa, que a minha esposa voltaria, que meu filho saía da droga, que eu ia enricar. Aí falaram um monte de coisa e nada se cumpriu. Porque eles colocaram a expectativa errada em Jesus. A mesma coisa, essa geração de crente frustrado, quando nós colocamos a expectativa errada em Jesus. Jesus, ele não trabalha e ele nem veio para fazer a minha vontade e nem a sua vontade. Ele veio para fazer a vontade do Pai, que está no céu. Foi essa vontade, então, você querendo ou não querendo, ele vai fazer a vontade do Pai. Aleluia. E quando ele começa aqui no verso... No verso 12, ele começa a falar, esse Senhor, ele começa a falar de como vai ser a vinda dele, de como vai ocorrer, e como, porque às vezes a gente não vê muito na Bíblia um texto específico falando da vinda de Jesus. Fala da vinda de Jesus, que Jesus vai vir e tal, mas não tem, a não ser aquele lá do mendigo e Lázaro, que Jesus dá uma abridazinha nas cortinas ali e mostra um pouco do que vai acontecer depois da morte. Mas passando aquele texto, você não vê mais nenhum texto específico falando o que vai acontecer depois da morte. Mas ele começa aqui a falar por causa do povo que estavam reclamando muito, porque quando ele diz para Zaqueu, hoje houve salvação nessa casa, o povo começaram a ficar todo mundo bravo com ele.
E aí ele começa falando aqui no versículo 12, do mesmo capítulo 19, ele diz assim: ele disse, um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante, para ser coroado rei, e depois voltar. Então, não, deixa eu passar mais aqui, eu estou lendo aqui, mas esse mesmo versículo que eu vou ler. Ele disse, um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante, para ser coroado rei, e depois voltar. E esse Senhor está falando de quem aqui? Ele está falando dele. Ele está falando de um homem de nobre nascimento, ele está falando dele. Ele está falando de que é Jesus. Ele está citando o nome de Senhor, mas ele está falando que é Jesus. Ele está dizendo que ele veio para ser coroado rei e depois voltar. Quando ele diz isso, o que ele coloca diante da gente é que ele não veio fazer a minha vontade, como eu falei agora há pouco. Ou nós querendo ou não, ele vai ser coroado rei. E ele continua aqui no versículo 13. Então chamou 10 dos seus servos e lhe deu 10 minas. Disse ele, façam esse dinheiro render até a minha volta. Agora há pouco eu vi um vídeo aqui falando de mina. E aí eu lembrei da palavra aqui também de Minas. Então o que é mina? Mina é uma missão. Então ele chamou os servos, chamou os 10 servos dele. Os 10, esse número 10 na Bíblia, ele é um número de continuidade. Então ele chamou 10, poderia que ele tivesse chamado nós todos aqui. Tem 200 pessoas aqui, 150, então ele chamou todos. Todos eles aqui, todos nós aqui fomos alcançados por esse Senhor. E esse Senhor deu 10, deu uma mina, um recurso. Ele deu uma habilidade para cada um. Todos nós somos iguais. Todos nós fomos alcançados. Ele deu um para cada um. E ele disse que ia voltar. E quando ele voltasse, ele ia prestar conta daquilo que ele nos entregou. Vai prestar conta comigo e com você, daquilo que ele nos entregou. E 10 minas, ela é igual a 3 meses de salário. E não é um salário de 15, 20, 30 mil, não. É um saláriozinho mínimo mesmo, saláriozinho pequeno. Então ele deu uma quantidade pequena para cada um. Chegou e deu para todos iguais, essa quantidade aqui. Vamos dizer que dá para viver 3 meses. Eu vou te dar isso aqui, ó. Aí daqui um tempo, eu não vou dizer o tempo, daqui um tempo eu vou voltar e eu quero prestar conta com você. E ele entregou a mina para cada um dos seus servos. E ele deu, quando ele deu essa mina para cada um dos seus servos, ele deu o quê? Responsabilidade. Naquele momento ele estava dando uma responsabilidade para cada um. Porque às vezes a gente não tem responsabilidade porque a gente não tem nada para cuidar. Mas quando nós temos algo para cuidar, quando alguém nos dá algo para nós tomar conta ou guardar, nós temos responsabilidade sobre aquilo ali. Porque a gente sabe que não é da gente, eu vou ter que devolver, vou ter que prestar conta disso aqui que estão me dando. Então, automaticamente, vai gerando uma responsabilidade sobre aquilo que foi depositado dentro da minha vida, sobre aquilo que foi depositado em mim, sobre a habilidade, sobre o recurso, sobre tudo aquilo que ele deu. Eu tenho que ter responsabilidade para mim poder entregar para ele. A outra coisa também que nós vemos aqui é que ele diz que nós temos que multiplicar. E multiplicar requer trabalho, esforço, habilidade para você multiplicar algo. Não é só você chegar e fazer uma oração, não é só você chegar e colocar ali e impor as mãos, que aquilo ali vai se multiplicar. Não vai se multiplicar. Multiplicar depende de muito cuidado, como você vai cuidar. Principalmente se você é um agricultor, você sabe que você tem que adubar a terra, se não está chovendo, você tem que colocar água, você tem que limpar, você tem que fazer um monte de coisa ali, para que aquela lavoura possa dar fruto. Então nós sabemos que multiplicar, ela requer trabalho, habilidade, porque a gente sabe que quando o dono voltar, quando o Senhor voltar, Ele vai prestar conta conosco daquilo que Ele nos deu. Aleluia! Se o dono da mina tivesse dado 1 milhão para cada um de nós, ficava fácil até da gente multiplicar, porque 1 milhão, se você aplicasse errado em alguma coisa,
não precisaria aplicar o 1 milhão todo, vou aplicar aqui 500 mil, ainda sobrava mais 500 para você multiplicar depois se você aplicou em algo errado. Mas ele deu uma quantia pequena, para que você não corra nem o risco de perder. Ele deu uma quantia pequena para que você corra o risco de se preocupar com aquilo que ele colocou dentro de você, com essa missão que ele te deu, que você possa fazer de coração, que você possa fazer de alma, que você possa estar ali se doando a cada dia naquilo que ele colocou dentro de você. E no versículo 14, eu já li essa história, mas nós vamos dar uma recapitulada aqui em alguns versículos aqui. Mas no versículo 14 ele diz: mas os seus súditos o odiavam, e depois enviaram uma delegação para lhe dizer: não queremos que este homem seja o nosso rei. Quando os judeus, como eu falei agora há pouco, quando eles esperavam o rei, quando eles viram que o Messias não era do jeito que ele queria, eles começaram a odiar ele. E então eles enviaram uma delegação dizendo assim: nós não queremos que ele governe sobre nós, nós queremos continuar do mesmo jeito. Se a gente estava sendo oprimido pelos romanos, nós vamos continuar do mesmo jeito, nós não queremos que esse homem governe sobre nós. Por quê? Porque eles estavam com o coração cheio de soberba, eles eram orgulhosos, e porque se Jesus fosse governar sobre a vida deles, Jesus ia governar de uma maneira que eles não iam entender, porque não é da maneira que ele quer, não é da maneira que nós queremos, é da maneira que Jesus quer. Da forma que eu quero não dá certo, só dá certo se for da forma que Jesus quer. Então aquele povo estava com o coração orgulhoso, estavam cheios de soberba, e eles disseram: não, vamos matar ele, nós não queremos que eles governem sobre nós, porque se ele vier governar sobre nós, nós vamos fazer as coisas do jeito dele, nós não pretendemos mudar o nosso estilo de vida. Nosso estilo de vida tem que continuar o mesmo. Nós estamos aqui há bastante tempo, nós estamos sofrendo aqui, mas um dia vai chegar alguém que vai nos livrar aqui. Mas esse Senhor que chega aqui, que ninguém vê com espada, ninguém vê trazendo nada, esse Senhor vai nos livrar da mão dos romanos. Não, nós não queremos eles aqui governando sobre nós. E eles rejeitaram o Senhor, E no verso 15 ele continua: contudo ele foi feito rei e voltou. Isso nos dá a entender que não é sobre o nosso querer, ou que a gente queira ou não, ele tem uma promessa que ele vai voltar. E o que é que nós temos que fazer? É nos preparar para quando ele voltar, nós sermos chamados de servo bom e fiel. Ele vai voltar. Isso não depende de mim, não depende de você. O que depende é de você multiplicar as habilidades que ele colocou dentro de você, porque ele vai voltar. Então mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber quanto tinha lucrado. Então mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber quanto tinha lucrado. É muito forte mesmo, né? Porque eu vou lhe falar uma coisa. Você saber que você está prestando conta com um patrão que te deu algo, que designou algo para você, e disse assim: multiplique isso aqui, que eu vou voltar para prestar conta com você. E você sabe que teve tempo para fazer aquilo. Você sabe que foi colocado a habilidade dentro de você para fazer aquilo. E agora quando o homem chega, e ele chega aqui: vamos lá, vamos sentar. Vem aqui, eu quero prestar conta com você de tudo aquilo que eu te dei. E o primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Glória a Deus, aplauda o Senhor de novo. A sua mina rendeu outras 10. Ao seu Senhor disse: servo bom e fiel. É isso que nós esperamos ver da boca de Jesus. Servo bom e fiel. Ou seja, esse rapaz, esse moço gastou tempo, esse moço ele investiu, esse moço ele cuidou, ele não colocou em um lugar separado e deixou lá. Ele foi trabalhar, ele foi fazer as coisas tudo certo, para quando o seu Senhor chegar, ele está aqui, esticar a mão e ouvir da boca do seu Senhor: servo bom e fiel.
É isso que nós queremos ouvir. Da boca de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo, que um dia deixou dito que ia voltar, e isso é uma promessa. Nós não podemos descuidar em momento algum, porque Ele vai voltar. Ele diz: a minha mina rendeu outras 10. E o que nós vemos aqui, esse servo diz assim, ó: Senhor, não foi a minha mina, foi a tua. Ele diz: eu não tinha nada, foi pela misericórdia do Senhor, foi pela misericórdia do Senhor que agora o Senhor fez com que eu fosse governar sobre 10 cidades, foi com a misericórdia do Senhor. Eu era um servo comum, eu era um homem comum igual aos outros, mas se não fosse a tuas misericórdias me alcançar, eu não tinha condição de viver. É pela misericórdia. Ele diz: não foi pelo meu trabalho, por mais que eu tenha me esforçado, mas não foi pelo meu trabalho, foi pelas tuas misericórdias. E tem um homem na Bíblia também, lá em 1 Coríntios capítulo 15, no verso 10, esse homem ele não teve o privilégio de andar com Jesus, ele veio depois de Jesus, mas ele não teve o privilégio de ficar cara a cara igual os outros apóstolos, mas a história dele se colocando como servo para cuidar daquilo que o seu Senhor deu para ele, é uma história muito bonita. Olha o que ele diz aqui em 1 Coríntios 15, 10, mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão, antes trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Esse homem, ele diz assim: Senhor, sabe por que eu estou multiplicando? Ele não está multiplicando aqui dinheiro, viu? Aqui é o apóstolo Paulo, ele não está multiplicando dinheiro, não está multiplicando fazenda. Não que isso não seja uma necessidade nossa, de multiplicar bens e riqueza, claro que é, mas nós estamos falando aqui espiritual. É tão tal que quando esse homem deu mina significa missão, recurso, habilidade, ele colocou dentro da gente. Então não estou falando muito da parte física aqui, material, e sim muito da parte espiritual. E ele diz que foi pela graça de Deus que ele alcançou isso. Mas aqui está o segredo. Ele diz: mas eu trabalhei mais do que todos eles para poder ganhar, para poder multiplicar. Você só multiplica quando você não descansa, quando você tem tempo para trabalhar, quando você está empenhado, quando você conhece o Senhor que você tem, quando você tem habilidade para manusear aquilo que Deus colocou na sua mão, quando você sabe qual é o Deus que fez a promessa para você, que um dia Ele ia voltar, e você carrega essa promessa dentro do seu coração. Essa promessa nunca pode morrer. Um dia Ele vai voltar, e eu vou ficar com os olhos abertos. Eu nunca vou deixar o azeite acabar, porque eu sei que Ele vai voltar, porque é uma promessa. Aleluia. E no verso 17, muito bem, servo bom e fiel, respondeu o seu Senhor, por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O servo que ganhou uma mina, ele agora vai ser governador de 10 cidades. Glória a Deus. Imagina você, alguém te coloca para você cuidar aqui do bairro da Folha aqui 33, e diz aqui: eu vou te dar o bairro aqui da Folha 33, para que você possa expandir a minha palavra lá, e eu vou voltar, e você vai prestar conta daqui comigo. E aí você vai lá e começa a trabalhar. E aí quando o seu Senhor volta, você pega e leva ele lá na Folha 33. Quando chega lá, o povo está falando nenhuma só língua. O povo tem um só pensamento. O povo está andando alinhado nos trilhos ali. O povo não está falando mal de ninguém. O povo não está murmurando. O povo está trabalhando, todo mundo no mesmo propósito, que é o objetivo da salvação. E aí o seu Senhor chega e diz: porque você cuidou bem da Folha 33, eu vou te dar 10 cidades para você governar. Imagina que Deus é esse. Imagina que Deus bom, que Deus misericordioso é esse, que coloca algo diante de você onde você nunca nem imaginou. Ele só precisa que você use a habilidade que Ele lhe deu. Só isso que Ele precisa. Aí existe uma coisa, porque às vezes a gente não quer trabalhar para Deus, mas a gente quer trabalhar para as pessoas, porque
tem muita gente que ele gosta de ser aprovado pelas pessoas, e isso não é pecado, isso não é mal. Mal é a bajulação. Agora, você ser aprovado pelas pessoas, não. Mas a nossa aprovação, primeiro, ela tem que vir de Deus. A nossa aprovação, ela tem que vir de Deus. Quando as pessoas olhar para você e dizer assim, eu não sei o que aquela pessoa tem, mas eu vejo algo diferente nela. Isso é uma aprovação de Deus. Eu sei que alguém já chegou para você, e às vezes que nem lhe conhece já falou isso. Eu não sei o que fulano de tal tem, mas ela tem algo diferente, ela não é igual às outras. Isso é uma aprovação de Deus. Isso nós precisamos, porque é o que nos coloca na afinidade com Deus. Nós precisamos todo dia dessa aprovação, de que o nosso Senhor chegue para nós e diga para nós, servo bom e fiel, porque nós sabemos que estamos andando com Ele. Aleluia! Deus não nos colocou no mundo para nós trabalharmos, fazer só o trabalho braçal. Não foi isso que Deus fez. Ele nos colocou no mundo para nós trabalharmos. O trabalho é dignidade do homem. Mas Deus, Ele soprou. Quando Ele fez Adão, lá no jardim, a Bíblia diz que Ele foi lá, modelou ele lá e colocou lá. E Adão era o quê? Um ser vivente. Depois que ele soprou nas narinas dele, ele se tornou o quê? A imagem e a semelhança de Deus. Então Deus, Ele não fez o homem só para o homem trabalhar braçalmente. Ele não fez o homem para o homem ser praticamente um animal de carga, trabalhar 24 horas e não se ligar na área espiritual. Tem que ter uma habilidade da parte de Deus dentro de você, tem que ter um dom. Deus colocou algo dentro de você, não tem como você chegar hoje e dizer, pastor, eu não tenho um dom. Tem, porque você faz parte desses 10 servos que Deus, que o seu Senhor lhe chamou e colocou habilidade dentro de você. Você só tem que descobrir qual é a sua habilidade. Se for para ficar na porta, é uma habilidade. Se for para lavar banheiro, é uma habilidade. Se for para ministrar, é uma habilidade. Mas Deus colocou uma habilidade dentro de cada um. Essa parábola ele fala de 3. 3 servos vieram para ele. E os outros 7 foram para onde? Cadê as habilidades dos outros 7? Porque ele convidou 10. E deu para cada um, ele deu uma habilidade. Mas cadê os outros 7? Foram para onde os outros 7? E no versículo 18 continua. O segundo veio e disse, Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O seu Senhor respondeu, também você encarregue-se de 5 cidades. Aleluia. Isso nos mostra que o que Jesus faz, Ele está aqui, alcançando todo mundo igual. O que nos mostra aqui é que nós somos esses servos. E a salvação nos alcançou. Uma mina para cada é a salvação. A salvação nos alcançou. Todos nós somos iguais para Jesus. Nos alcançou a salvação. Então, aquilo que nós vamos fazer com a nossa salvação? A Bíblia tem uma palavra que chama galardão. E a Bíblia diz que galardão não é todos que vão receber galardão. A salvação, sim. Galardão, não. Agora, como é que eu vou fazer para que eu possa receber um galardão? Como é que eu vou fazer? Porque esse primeiro servo, ele recebeu aqui um galardão. Ele recebeu aqui um galardão porque ele multiplicou. Então, como é que eu vou fazer para me receber esse galardão? É multiplicar aquilo que Deus colocou dentro de você. Não tem outra maneira. O seu Senhor não vai jogar aqui um tumim e um urim tirando sorte. Ou então jogar aquele dado para tirar sorte, para te dizer, vou te dar galardão, vou te dar... Não, é aquilo que você multiplicar com as habilidades que Ele colocou dentro de você. É assim que você vai saber se você vai ter um galardão no céu, se você vai governar 10, 15, 20, 30 cidades. É assim que você vai saber. É multiplicando aquilo que Deus colocou dentro de você. Se você não multiplicar, você talvez não vai, você vai ter salvo, foi alcançada a graça do Senhor, é pela misericórdia, não é pelo que você fez, não é pelo seu merecimento, é pela misericórdia de Deus, então você foi alcançado. Todos os servos foram alcançados, tudo com a mesma quantia, eu não multipliquei mais porque ganhei mais, eu multipliquei mais porque eu trabalhei mais, aleluia.
E a minha palavra para nós hoje é que ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Não depende de idade, ainda dá tempo. Depende só da sua disponibilidade naquilo que você vai fazer. É isso que depende. É você começar a multiplicar as habilidades que Deus colocou dentro de você. Aleluia. No verso 20. Então veio o outro servo e disse: Senhor, aqui está a sua mina. Eu a conservei guardada num pedaço de pano. Tem uma versão, porque eu não consegui, tem uma versão da Bíblia que diz assim: Senhor, aqui está a sua mina. Eu conservei guardada num pedaço de linho, ou num linho fino e branco. De tão cuidadoso que ele estava com as habilidades que Deus deu para ele, ele continuou com as habilidades guardada, enrolada num pano, esperando, imaginando que um dia, se o servo voltasse, ele ia devolver para ele. Mas eu creio que aqui não tem ninguém assim não, né? Eu creio que aqui não tem ninguém que vai guardar as habilidades para entregar na mão do Senhor, porque não tem explicação. Se nós somos pessoas alcançadas por Deus, não foi pelo meu merecimento, foi pela graça do Senhor. O Senhor colocou habilidade, eu não tinha nada, o Senhor colocou habilidade dentro de mim. Por que hoje que eu não vou multiplicar essa habilidade? Por que eu não vou falar do amor dele? Por que eu não vou trabalhar mais do que os outros, como o apóstolo Paulo falou? Ele disse: olha, não foi pelo meu merecimento, mas só multipliquei porque eu falei mais, trabalhei mais do que os outros. Aleluia. Essas pessoas que foram alcançadas, essas 10 pessoas, que somos nós todos aqui, todos foram alcançados no mesmo nível. Aí é onde que está a diferença. Porque para algumas pessoas, eles não estão nem lá, tanto faz, para mim tanto faz. Eu fui alcançado, eu estou salvo. O que eu quero é a minha salvação. Mas tem outros que têm uma visão diferente. Não, eu sou salvo, eu quero salvar isso aqui. Eu vou salvar isso aqui para esse aqui salvar aquele. Mas tem outros que dizem: não, eu estou salvo, para mim tanto faz. Tem aquelas pessoas que são indiferentes, que ele imagina assim: olha, eu estando salvo, daqui um mês, se eu voltar aqui e não tiver ninguém dentro da igreja, para mim está tudo bom. Se o pastor está fazendo 5 cultos aqui durante o dia, para mim está bom demais. Mas se o pastor estivesse num templo maior, fazendo só um culto, sobraria mais tempo para ele. Mas ele não está nem lá. Ele quer viver a vida dele da forma que ele desejar. Ele ficou ali tão religioso, tão soberbo, tão orgulhoso, ele não importa mais com a vida dos outros. Eu estou salvo, satisfeito e sentado, e pronto. Aqui para mim está bom, mas todos somos alcançados ao mesmo nível. Jesus não faz uma distinção: eu vou alcançar um primeiro, outro segundo. Não, todos são do mesmo jeito. O mesmo que ele deu para um, ele deu para os outros. Mas tem pessoas que são indiferentes, vive coisas diferentes, vive vidas diferentes. Aleluia. Mas no verso 21, vamos ler aqui para me encerrar. Mas no verso 21, esse servo, ele diz qual é o motivo que ele não multiplicou. Aí ele diz assim, porque tive medo do Senhor. Aí é o motivo, porque ele não multiplicou igual aos outros. Ele diz que ele tive medo do Senhor. E nós sabemos que o medo nos atrapalha muito. Muito, muito, muito. O medo também, ele pode ser um aliado nosso bom também, desde que ele não se sobressaia sobre a nossa coragem. Nós precisamos ter coragem, habilidade, mais do que o medo. Porque se nós não fizer isso, o medo vai se sobressair sobre a nossa vida. E ele começa a se explicar aqui por que ele não multiplicou. Porque tive medo do Senhor. E ele começa a dizer que é homem rigoroso. Olha, eu não multipliquei porque eu tive medo do Senhor. O Senhor é um homem rigoroso, um homem duro. Um homem que não se dobra. Você é um homem que não tem coluna cervical, que é aquele que fica direto. Você é um homem que a gente nem pode nem conversar com você.
Então ele começa a falar muitas coisas do seu Senhor. E ele diz assim: o Senhor retira o que não depositou. Olha a explicação dele aqui: retira o que não depositou, só para você ver o que esse homem está conversando com o seu Senhor. Esse homem que está cheio de habilidade, porque ainda não foi tirada a habilidade dele. Esse homem que tá cheio de recursos que tinham colocado dentro dele. Aí ele chega, depois de dizer que ele é rigoroso, duro, ele diz assim: o Senhor retira da onde o Senhor colocou. O que ele quer dizer isso? Ele está dizendo assim, ó, imagina que eu chego aqui, aí está esse teclado aqui, aí eu chego aqui, termino de ministrar, eu pego ele e vou embora com ele para casa. O que eu sou? É o quê? Um ladrão, né? Se não é meu, se eu não coloquei aqui, ele está dizendo que ele tira da onde ele não. Se eu tiro uma coisa de onde eu não coloquei, ele está chamando o seu Senhor de quê? De ladrão. Você é um duro, rigoroso. Você tira da onde você não colocou. Ele está dizendo que você é ladrão. Você tira da onde você não colocou. E ele diz assim: você planta, colhe da onde não plantou. Ele diz: você está me pedindo coisa que o Senhor não tem condição de me dar. Sabe o que é isso? Você está pedindo coisa que nem o Senhor sabe o que é. Esse homem começa a ter uma visão totalmente distorcida do seu Senhor. Mas sabe por que ele tem essa visão distorcida do seu Senhor? Porque ele não tem intimidade, ele não gastou tempo para orar, para jejuar, para ler a Bíblia, para saber quem era o Senhor dele. E às vezes a gente fica assim, sabe? Esperando algo de Deus e algo não vem, e você está ali e algo não vem. Por que não vem? Porque você não tem intimidade com o seu pai. Você nem sabe quem é o seu pai. Você não vive para honrar o seu pai. Você não vive para trabalhar para o seu pai. Você não vive para ter afinidade para o seu pai. E aí você tem uma autoimagem do seu pai, que ele é um homem duro, porque ele vai fazer isso, ele é um homem que planta, colhe de onde não plantou, retira coisa que ele nem colocou. E aquele homem começa a falar um monte de coisa para o seu Senhor. E o seu Senhor começa a olhar para ele, e ele diz assim: mas o Senhor respondeu: servo mau, eu o julgarei usando as suas próprias palavras. Você sabia que eu sou homem rigoroso, e que retiro o que não depositei, e colho o que não semeei? Por que você não pôs o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, eu o receberia com juro. Seu Senhor chegou para ele e disse assim: tudo bem, você diz que eu sou duro, sou rigoroso, não sou flexível. Então, eu sou um homem que eu meto medo nas pessoas. E se você tem medo, se você sabe de tudo isso que você falou que eu sou, por que então que você não colocou o meu dinheiro no banco? Porque você sabe que eu sou aquele que colho onde não plantei. Então você tem que ter pelo menos medo. Você tinha que ter pelo menos temor e colocar o meu dinheiro no banco. Porque sem temor, você é que está dando desculpa esfarrapada. Porque você diz que eu sou tudo isso e depois não tem medo, nem pega meu dinheiro para colocar no banco. Se render um pouquinho, quando eu chegasse eu ia dividir com você. Mas a desculpa desse homem aqui, tudo que ele falou é desculpa. Tudo que esse homem falou aqui é desculpa para não trabalhar para o seu Senhor. Ele queria só dar desculpa. Era uma vida de desculpa atrás de desculpa. E já tem uma frase que diz que quem é bom de desculpa não é bom de mais nada. E aquele homem, tudo que ele falou aqui do seu Senhor era só para dar desculpa. Ele queria se livrar porque ele não multiplicou. Os outros tiveram tempo para trabalhar, mas ele não, ele queria uma vida boa. Eu não quero multiplicar, não, deixa tranquilo aqui. Eu quero multiplicar, não, eu quero uma vida boa. Enquanto os outros estão trabalhando, enquanto os outros estão plantando, ele está lá, talvez deitado numa rede, talvez numa praia, sei lá. Ele está lá curtindo a vida boa e guardou o seu talento, guardou as suas habilidades para quando o seu Senhor chegar, ele chegar e ia mostrar as habilidades dele. Isso tudo é desculpa. Isso tudo é para não trabalhar. Isso tudo é porque não tem uma afinidade com o seu dono. Ele não sabe quem é o seu Senhor. E quando nós não sabemos quem é Deus, nós vivemos voluntariamente.
ficamos andando assim como folha seca, de uma árvore para outra. O vento leva para onde a gente for. E Jesus começa dizendo aqui, o seu Senhor começa dizendo: e disse aos que estavam ali: tirem dele a mina e deem aos que têm 10. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Ao que o Senhor respondeu: pois eu declaro que todos aqueles que será dado ainda mais. Ao que o Senhor respondeu: pois eu declaro a vocês que a todos aqueles que têm será dado ainda mais, mas ao que não tem, até o que lhe tem será tirado. Mas quanto a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinassem sobre eles, tragam-nos aqui e os matem na minha presença. Jesus está falando aqui já do dia do juízo, isso aqui, do dia do juízo. E essa parábola, ela fala de 3 tipos de servo. Ela fala do servo bom e fiel, ela fala do servo mau, e ela fala do servo inimigo de Deus, que é esses que não quiseram que ele reinasse, é esses que estavam chamando lá, convocando o povo para matar ele. E a pergunta hoje é: qual desses 3 servos nós nos encaixamos aqui, com as habilidades que Deus nos deu? Deus nos deu as habilidades extraordinárias para cada um de nós. Talvez a gente não esteja usando ela da maneira correta, mas a nossa oração hoje é ter afinidade com o Pai. Nossa oração hoje é conhecer os desejos do Pai. Quando você conhece o desejo do seu Pai, fica mais fácil para você andar com Ele. Mas se você não conhece, se você não tem afinidade, se você não vai gastar tempo, se você não vai procurar horário certo, se no teu trabalho não dá, mas na sua casa, ou então em algum outro lugar, você pode ter um tempo de afinidade com Ele. Você pode se declarar mais a Ele, para que você possa ter afinidade, e Ele possa dizer para você: servo bom e fiel. Aleluia. Fique de pé no seu lugar. Uma vida de desculpa não nos leva a canto nenhum. É difícil, Quem falou que seria fácil? Ninguém falou que seria fácil, nem o próprio Jesus. Ele não disse que era fácil. Mas quando nós temos Jesus do nosso lado, as coisas se tornam mais simples para fazer. Nós estamos em um tempo de escolha na nossa vida. Um tempo de escolha, e as escolhas têm que ser rápidas, porque aquilo que Deus colocou dentro da gente é para nós multiplicarmos aquilo ali. Nós não podemos esperar o nosso Senhor voltar para entregar aquilo que Ele nos deu, ou então nós estamos vivendo num mundo onde o nosso Senhor não vai voltar, onde a gente pensa que Ele nunca vai voltar, e o tempo vai passando, os dias vai passando, e você vai esquecendo de ter afinidade. Oi. Mas a promessa é: Ele vai voltar, e Ele vai prestar conta com você no dia da vinda dEle. E a minha oração é que você seja chamado servo bom e fiel. Aleluia, glória a Deus. Eu quero orar por você, mais uma vez, antes de encerrar aqui. Curve a sua cabeça no seu lugar. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, Deus, eu declaro sobre meus irmãos, sobre o pastoreio dessa igreja. Eu declaro, Senhor, que nós vamos ouvir da boca do Senhor: servo bom e fiel. Nós repreendemos, Deus, todo mal, Senhor. Todo servo infiel nós repreendemos. Todos os servos inimigos de Deus nós repreendemos. Deus, todos aqueles, Deus, que trabalham, Senhor, Deus, tem uma percepção da tua volta. Todos aqueles, Deus, que estão guardando algo, Senhor, para te devolver. O Senhor só quer o nosso coração, as nossas habilidades. O Senhor não vai nos pedir algo que Ele já nos deu. Tudo aquilo que Ele vai nos pedir é porque Ele já nos deu. Habilidade, dons, recurso, tudo isso o Senhor já nos deu. E nós vamos ter que devolver para Ele.
Pai, em nome de Jesus, nos agracia com a Tua palavra nessa noite, Pai. Que o Senhor possa trazer, Senhor, Deus, um coração novo para cada um coração limpo de cada mágoa, Senhor. Que nós possamos ouvir, Senhor, a Tua presença, sentir a Tua presença, ouvir a Tua voz, falando mesmo que seja no íntimo do nosso coração, na nossa mente. Mas nós queremos ouvir da Tua boca, servo bom e fiel. Senhor, muito obrigado, Deus. Que o Senhor continue conosco, em nome de Jesus. Amém.